Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, amados. Aleluia, Deus. Glórias e glórias nós te damos. Nós estamos aqui tão sedentos. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 1, amados. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus, amados. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 1. Feche seus olhos, encurve a tua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, sabemos que o Senhor Deus está falando conosco, meu Deus, através do louvor, da adoração, através do cântico ao Senhor, através dos irmãos, dos servos do Senhor que vieram aqui à frente. Mas eu te peço nesse exato momento, Senhor, fala conosco através dessa palavra. Traz a revelação, Senhor, daquilo que o Senhor Deus quer para as nossas vidas. Que o Senhor Deus tenha liberdade para falar com a tua igreja da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor deseja. Pois a mesma tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Fala conosco da maneira que o Senhor deseja nessa noite, da maneira que o Senhor se agrada, Deus. Revela a nós esta palavra, revela no coração de cada um o que o Senhor Deus quer para as nossas vidas. Mesmo sem merecer, eu te peço, me usa, Senhor, para falar com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Pode se assentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, amados. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 1, amados. Por hoje de manhã, no culto das 8 da manhã, onde o Senhor Deus derramou a graça dele, o poder dele, da mesma forma que ele tem derramado nessa noite, o Senhor Deus falou fortemente através dessa palavra e traz ele no meu coração, essa mesma palavra para a noite. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor quer falar contigo. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, amados, capítulo 15, versículo 1, o subtítulo diz assim: a videira e os ramos. O versículo 1 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Para que os irmãos entendam melhor, quem está dizendo isso, pastor? O Senhor Jesus. Essa passagem é onde o Senhor Jesus está falando e vai estar fazendo, amados, uma comparação, para que os irmãos entendam melhor a palavra do Senhor. Aí Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Diga graças a Deus. Versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Diga glória a Deus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos,
porque sem mim nada podeis fazer. Diga graças a Deus. Amados, nessa noite, dentro dessa palavra, aonde o Senhor Jesus, Ele vai nos trazer uma comparação, que eu creio assim que os irmãos vão entender melhor. Ele vai falar sobre a videira e os ramos. A gente sabe que a videira é um pé de uva, em outras palavras, uma plantação de uva. E ele vai fazer uma comparação, dizendo que Ele é a videira, nós somos os ramos, as galhas da videira, e o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, é o agricultor. Diga glória a Deus. Então Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Sabe, amados, o que mais chama já a atenção dentro dessa primeira palavra, desse primeiro versículo, que Jesus ele vem afirmando: eu sou a videira verdadeira. Então já vou entender que quando o Senhor deixa bem claro, vai haver outras videiras, vai haver outros caminhos, vai haver outros deuses, entre aspas, mas Jesus ele já declara: eu sou a videira verdadeira. Ele vai dizer: eu sou o caminho, em outras palavras, de verdade. Ele vai dizer em outras palavras: eu sou a videira, mas verdadeira, o único, e não há outro além dele. Aí ele vai deixar bem claro: e meu Pai é o agricultor. Diga glória a Deus. E nós somos os ramos. Quem, pastor? A igreja. Aí ele vai dizer no versículo 2, para que os irmãos entendam melhor: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Mas a palavra é bem clara, que o que nos limpa é a palavra do Senhor. O que vai nos limpar, o que vai arrancar de nós o que não agrada, vai vir dentro da palavra. E como eu ainda disse aqui nessa manhã, o Senhor Deus me incomodando, vai haver momentos na nossa vida, como o Senhor Deus está dizendo, que o ramo que não dá fruto ele corta, e o que dá fruto ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Às vezes no nosso dia a dia a gente traz o cortar com a mesma palavra de limpar, achando que é a mesma situação, mas nós vamos ver uma diferença, amados, que cortar é uma coisa e limpar é outra. Esse limpar nós conhecemos muito no dia de hoje como podar, aquela planta que a gente precisa podar, arrancar aquele broto que atrapalha o crescimento, arrancar algo nela que está atrapalhando o seu crescimento para dar frutos. Aí a palavra de Deus diz que aquele que não dá fruto ele corta, mas o que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Sabe, a gente entende que o Senhor ele é a videira e nós somos os ramos, estamos colados nele, ligados nele. E o Pai é o agricultor que está sempre de olho. O Pai é o agricultor que está sempre vendo todas as situações. O Pai é o agricultor, e a gente sabe, amados, que todo agricultor ele está sempre de olho na plantação. Ele está de olho no crescimento. Ele está de olho e está cuidando. E ele sabe o que é melhor para a plantação. O agricultor, a gente sabe que ele vai e ele sabe quando tem algo que não pode ter na plantação. O agricultor ele olha para a videira e ele sabe o que é bom para os ramos que está ligado nela. O agricultor é aquele que cuida. A gente sabe no nosso dia a dia, falando na nossa linguagem, o agricultor é aquele que cuida da plantação. E se tem algo doente, ele sabe o remédio certo de passar. Se tem algo que o ramo está secando e talvez não tenha uma razão, ele sabe o remédio certo para fazer ele voltar. Ele cuida, ele sabe como tratar, ele sabe como cuidar. E o agricultor sempre está ali de olho na plantação. Aleluia. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus ele é a videira e nós somos os ramos. Nós estamos ligados nele, nós estamos voltados ao Senhor Jesus. E entendemos que o ramo, amados, ele recebe força do tronco, ele recebe força da videira. Aí Jesus vai dizer mais abaixo, vai começar dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Diga glória a Deus. Amados, para que os irmãos entendam bem melhor o que o Senhor Deus está dizendo, ele é como a videira, o Senhor Jesus, e nós somos como os ramos, as galhas que está ligado nele. Ele vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E assim nós vamos dar fruto enquanto eu permanecer nele. Mas há um processo que o Senhor vai dizer que tem um processo da limpeza, tem um processo do corte.
E dentro desse processo do corte ou da limpeza, mesmo falando da limpeza, há um corte por detrás. Ou seja, esse corte, essa limpeza é algo que às vezes vai doer. Qual é a planta que não sente a ser podada? Qual é a planta que não sente a ser limpa para ela crescer? Mas ela só entende que foi bom para ela depois. A planta só entende que foi para o crescimento dela amanhã, depois, mais para frente. Sabe o que o Senhor Deus está dizendo? O agricultor está de olho na igreja, e Ele sabe aquilo que deve tirar da nossa vida. Ele sabe aquilo que não está agradando. Ele sabe o que atrapalha o meu crescimento. Ele está de olho na igreja. Ele sabe o que afeta no meu ministério. E muitas das vezes Ele vai lá e limpa. E esse processo de limpar tem um corte. E às vezes a gente reclama, às vezes a gente chora e está dizendo: Senhor, dói. Deus está dizendo: tira isso da tua vida, porque está no erro, está no pecado. E a gente vai lá e diz: não, dói, mas Deus está dizendo: você só vai entender o amanhã, o depois. Você só vai entender que foi bom para o teu crescimento. Aleluia. O agricultor é quem cuida, mas muitas das vezes a gente só entende o agricultor depois, porque na hora de passar o remédio certo, arde, dói. Qual é a ferida que recebe um remédio e não dói? Qual é a ferida que é passado o remédio certo e nós não sentimos dor? Todas sentimos, mas entendemos que uma coisa, ela vai sarar. E eu preciso entender que eu preciso respeitar o tempo da espera dele fazer o efeito. Eu preciso entender no meu coração que está doendo, mas eu preciso esperar mais um pouco, porque vai fazer o efeito. Eu preciso entender: pastor, está doendo, mas Deus está dizendo: vai sarar. Às vezes você não suportou hoje, está doendo ainda, amanhã vai sarar. Pastor, ainda não estou entendendo, amados. Entre na dimensão espiritual do Espírito Santo, que você vai entender o que Deus está falando para a igreja. Somos como ramos ligados a Jesus, e o Pai está de olho como agricultor, cuidando de ti, olhando para ti, sabendo o que é melhor para a tua vida, sabendo o que é melhor na tua caminhada cristã, sabendo o que é melhor para você, amados. A palavra do Senhor certa vez vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E a vontade dele muitas das vezes é contra nós. Por quê? Porque nós somos seres humanos limitados, errantes, falhos. Aí o Senhor vai dizer assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em... Essa passagem, mas esse versículo está dizendo tudo sobre uma caminhada cristã. Esse versículo eu poderia parar aqui, o Senhor já disse tudo. Ele está dizendo: permaneça em mim, igreja, e eu permaneço em vós. Porque assim como o ramo não consegue dar fruto desligado da videira, assim é o cristão longe do Senhor. Assim é a igreja que se afasta. Assim é o servo de Deus que às vezes pensou em abandonar, ou seja, a caminhada cristã. Aí Deus está dizendo: permanece em mim e eu permaneço em vós. Sabe, e muitas das vezes nós levamos uma caminhada que às vezes a gente foca demais no problema, foca demais na situação de dor, e percebemos que vamos distanciando do Senhor. Percebemos que joelhamos para orar e não sentimos a presença do Senhor. Às vezes percebemos: eu fui no culto e Deus não falou comigo, eu não senti. Pastor, o Senhor se afastou de mim. Pastor, eu estou sentindo Deus tão longe de mim. Mas a palavra está mostrando: Deus ainda está no mesmo lugar. É a gente que não percebe e vai se distanciando dele, só olhando para o gigante, só olhando para o problema, deixando o pecado crescer em nós. E a videira está no mesmo lugar. A videira se encontra no mesmo lugar, mas o ramo vai distanciando. E o Senhor mostra que o ramo, longe da videira, ele não dá frutos. Eu sempre gosto de, quando o Senhor Deus traz essa passagem, eu sempre costumo dizer aos irmãos: você tem uma planta em casa, você tem uma árvore em casa, chega, tira um galho dela, ou tira uma folha, e te aparta aquele ramo dela, e começa a olhar e a observar o que vai acontecendo. Você vai perceber que o tronco vai estar ali da mesma forma, mas aquele ramo que foi tirado, ele já não consegue mais ter a mesma cor,
Para que os irmãos entendam melhor que o Espírito Santo está dizendo, já não tem mais o mesmo brilho. O ramo afastado do tronco da videira, ele já não tem mais o mesmo brilho. E a gente percebe que ele começa a se murchar. Em todas as situações está para baixo, está murchando. Em todas as situações vem um gigante, e quem cai é ele. O mar aparece na frente e não se abre, e ele não passa nem por cima dele. Vai enfrentar situações aonde vai lutar, e como no ditado de hoje, é dar murro em ponta de faca, e nada não muda. E percebe que aquele ramo, percebe que aquele cristão só se abaixa a cabeça, nada está mudando, nada está transformando mais da vida dele. Mas percebe ele que a videira está lá, mas o ramo está bem longe. O ramo já não tem mais o mesmo brilho longe da videira. A tendência do ramo agora é somente murchar, a secar. E a gente sabe que a qualquer momento ele não estará ali no mesmo lugar. Como eu disse para os irmãos, se você tirar um ramo da tua casa, de uma planta, ele vai murchar, ele vai perder a cor, o brilho. E daqui a pouco você vai procurar ele lá e não vai achar. Por quê, pastor? Porque o vento vai passar, amados. E onde o vento passa, aquele ramo já não tem mais o mesmo peso. Aquele ramo não tem mais aonde se apoiar. Aquele ramo não tem mais aonde se ligar. E o vento passa, pastor, em alguns tempos. Não, o vento passa para todos. Para o vento que está ligado, para o ramo que está ligado, e para o ramo também que está desligado da videira. Mas eu entendo que o ramo que está na videira, ele tem força, porque a força vem da videira, vem do tronco. Mas o ramo que está desligado, ele está murchando, está secando, já não tem mais o peso da glória de Deus. E o vento passa e leva para onde vai. Se o vento está indo, está levando. Se está voltando, está levando. Não tem um caminho, não tem um rumo, não tem uma direção. E Deus está dizendo para a igreja: permanece ligado, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Oh. Mas o ramo que está desligado agora, amados, a gente sabe que daqui a pouco já não vem mais ele, porque a palavra vai dizer mais abaixo que ele seca e que ele vai desaparecer. E que às vezes, muitas das vezes, está preparado o pior, está preparado o fogo que queima. A palavra diz. Nós precisamos entender, o Senhor Deus está dizendo: olha, permaneça em mim e eu permaneço em vós. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Eu estou no mesmo lugar, igreja. Eu estou no mesmo lugar, filho, aleluias. Deus está dizendo: eu sou a videira. Jesus está dizendo: e eu estou no mesmo lugar. Não foi Ele que se apartou de ti, mas às vezes, pela situação, pelo tempo, você se deixou levar e tem se afastado dEle. E às vezes hoje, nessa noite, você se sente como um ramo que está secando, que está murchando. Mas Deus está dizendo: eu estou no mesmo lugar. Basta eu voltar a Ele, aleluias. Basta eu entender que eu preciso estar ligado na videira. Eu preciso entender que Ele está no mesmo lugar. E eu preciso voltar a se apoiar no Senhor. Eu preciso voltar a crer, a buscar. Deus está dizendo: vem, aleluia. Deus está dizendo, como naquela passagem do filho pródigo: cadê o pai? O pai está no mesmo lugar, mas cadê o filho? É o filho que distancia, aleluias. Deus está dizendo nessa passagem: a videira permanece no mesmo lugar, amados. Nós podemos tirar uma galha de uma árvore e olhar para ela. A galha pode ser afastada, mas a árvore vai continuar no mesmo lugar, crescendo, dando força aos seus ramos que ficaram. Mas aquele galho, aquele ramo que foi tirado, a tendência dele agora é se murchar. A tendência dele agora é ir se acabando. A tendência dele agora, amados, é sentir que já não tem forças, sabe? E a força para vir o fruto já não tem mais. A gente sabe que o Senhor Deus está dizendo que o ramo longe da videira, ele não pode dar frutos. Sabe, Deus está dizendo, igreja: você não pode se afastar do Senhor. Nós não podemos se afastar do Senhor, porque eu não dou fruto de mim mesmo.
Você não dá fruto de si mesmo. Você precisa entender, você ainda levantou nessa manhã. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e ela dura para sempre. Você só está aqui nessa noite porque Deus criou a situação, a preparou e te trouxe para adorar, para exaltar. Você é ramo que está ligado à videira. Aleluia. Deus, Ele prepara tudo, amados. Eu vejo que a videira não cria situações para o ramo desligar dela, mas o ramo muitas das vezes se desliga. E eu preciso entender uma coisa, aleluia. O Senhor Deus está dizendo: permaneça em mim e eu permaneço em vós. Ele está dizendo assim: continua, que eu estou contigo. Se você contar comigo até o final, eu estou até o final. Deus está dizendo em outras palavras: eu sou a videira, eu que te dou força. Eu sou o tronco, eu que te capacito, aleluia. O pai é agricultor, quando ele vê que o ramo já não está tendo mais crescimento, que o ramo está tendo brotos que está atrapalhando crescer, que o ramo está tendo algo que está atrapalhando você crescer na presença de Deus, o agricultor está lá de olho, está vendo, e ele cuida, ele vem tirar, ele vem tratar a igreja, ele vem olhar, porque ele sabe o que tira, ele sabe trabalhar, ele sabe cuidar, ele sabe mais da minha vida do que eu, ele sabe do que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso tirar, aonde eu preciso quebrantar. Ele sabe o momento certo que eu preciso quebrantar o meu coração. O agricultor, ele está cuidando, e a videira está dizendo: olha, permanece aí que você vai seguir em frente. Aleluia, Deus. A videira está dizendo: olha, permanece aí, não se desligue. Sabe, mas o diabo, ele traz uma falsa ilusão, que às vezes se desligar da videira é melhor. E a falsa ilusão às vezes vem pensando que eu, como ramo, longe da videira, eu posso dar fruto. E não posso. Humanamente falando, no olhar carnal, parece que está longe do Senhor, parece que o diabo não se levanta. Como eu disse nessa manhã, às vezes teve um tempo que uma pessoa disse assim para mim: eu não vou para a igreja, eu não vou buscar porque está tudo tranquilo, cego espiritualmente, está tudo tranquilo. E eu não vou porque se a gente vai, a gente cutuca o diabo, ele começa a se levantar na casa da gente, pastor. Ele começa a se levantar na família da gente. Então é melhor não cutucar, eu vou ficar aqui mesmo, da forma que eu estou, e totalmente no erro, desagradando o Senhor. Sabe como estar cego espiritualmente? Sabe, o diabo, ele gosta de causar essa ilusão. Ou seja, o diabo está dizendo: está tudo tão bom, você como ramo longe do Pai, longe da vida, ele causa essa ilusão. E no olhar carnal está sendo levado, e parece que está mesmo bom, parece que o diabo não está se levantando. Mas para que vai se levantar se está na posição que ele se agrada? Para que o diabo vai lutar se aquela pessoa está na posição que ele se agrada? A tua casa hoje está se levantando lá, está se levantando contra a tua saúde. O diabo está se levantando contra o teu ministério. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque você está incomodando o inferno. Se está tudo bem, preocupa. Oh, aleluia. O Senhor vai dizer mais à frente: olha, igreja, antes de vós ser odiado, eu fui. Nem todos vão gostar da tua fé, porque a tua fé muitas das vezes vai contra a medicina e você vence. A tua fé, ela vai contra a palavra negativa e você vence. Porque a tua fé vai contra o trabalho de bruxaria e você vence. A tua fé, ela vai contra a palavra de derrota e você percebe que você vence. Como que o inimigo vai se agradar? Como que o inimigo vai se agradar de ti nessa noite, recebendo bênção e vitória para a tua casa? Como que o inimigo vai se agradar? Você vai voltar pelaquela porta transformado pela graça do Senhor. O inimigo vai se levantar mesmo, vai haver luta, vai haver batalha. Mas sabe de uma coisa? Deus está dizendo: filho, permanece em mim, que eu permaneço em vós. Tu está indo, eu estou contigo. Segue em frente, eu estou do lado. Vai ter luta, eu vou te dar vitória. Tu vai chorar,
e eu vou te abraçar, aleluia. Tu vai sentir dificuldade e eu vou estar lá dizendo: eu sou contigo. Levanta, anima-te, ser forte e corajoso, e você vai ver que vai herdar a coroa eterna, aleluia. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Deus está dizendo nessa noite para a gente ficar, porque é melhor. Jesus está dizendo: ramo, permanece ligado na videira. Aleluia. Ah, pastor, mas tem tantas situações para a gente se apartar. Vai ter. Aqui é batalha. Essa terra luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vai ter mesmo. O inimigo vai querer mesmo te tirar da presença de Deus. O inimigo muitas das vezes vai falar qual é o propósito da tua vida aqui na terra. E Deus te trouxe aqui como passageiro para ser um adorador dele, para ser aquele que leva a palavra, para ser aquele ramo que tem o brilho porque está ligado na videira, para ser aquele ramo que tem o cheiro e a essência do Espírito Santo de Deus. Para ser aquele ramo que aonde passa vê a diferença. Você já percebeu isso? Só não fala, mas você mesmo olhou para aquela pessoa e se ela soltar uma palavra, às vezes a gente olha e fala: aquele irmãozinho é cristão, porque tem um brilho diferente espiritualmente falando, porque tem uma maneira até de falar às vezes diferente. Ou seja, quando eu digo cristão, eu não estou dizendo da religião, mas eu quero falar, aquele ali é um cristão. Ele crê em Deus, ele tem um coração aberto para o Senhor. Ele está voltado para o Senhor, não para a placa da igreja. Ele está voltado para o Senhor, não para o pastor, aleluia. Ele está voltado para o Senhor. Ele está ligado na videira. Ele está colado, ele não quer se afastar, aleluia. Jesus está dizendo: permanece em mim e eu permaneço em vós. Sabe o que Deus está dizendo? Até onde for a tua caminhada, até chegar o nosso dia, ou até Jesus voltar, Ele está lá presente. Ele vai estar junto. Pastor, tem luta? Tem mesmo, vai ter luta mesmo, mas Ele vai estar presente, aleluia. A preocupação do Senhor, talvez se eu possa dizer assim, não sei, mas a preocupação do Senhor é que você não se afaste, porque Ele, na condição de videira, Ele vai permanecer no mesmo lugar, no mesmo lugar, aleluia. Alguém que às vezes algum dia se afastou da presença do Senhor, talvez como o filho pródigo, saiu, foi para fora da presença do Senhor, viveu outra vida lá fora, daquilo que o Senhor não se agrada, e um dia voltou, e agora está novamente da presença do Senhor. Ele está entendendo o que eu estou dizendo. A videira permaneceu no mesmo lugar, ele continuou no mesmo lugar, mas muitas das vezes é o ramo que se desliga. E quando ele se desliga, ele percebe que ele já não tem a mesma força, o mesmo brilho, ele já não é mais capaz de vencer. Ele já percebe e começa a sentir que está faltando algo, está surgindo um vazio, aleluias. Ele percebe que está faltando algo, amados. E a luta começa, a carne está dizendo: faz isso, faz aquilo. E aí, infelizmente, aquela pessoa às vezes pensa que fazendo aquela vontade da carne está sendo suprida, mas o vazio espiritual está lá. Só Deus, só a videira preenche. Só a videira está dizendo: eu estou no mesmo lugar, volta-te, volta-te, ama, aleluia. Se aproxime da videira novamente, é dela que vem a força. O ramo só tem força se tiver ligado à videira. Em outras palavras, Deus está dizendo: igreja, você só tem força se tiver ligado ao Senhor. Nós só conseguimos se eu permanecer ligado a Deus, aleluia. Olha só o que ele vai dizer mais, versículo 5, amados, aleluia. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Oh, aleluia. Se o mundo atendesse para esse versículo, se a raça humana, toda a humanidade olhasse para esse versículo, Deus olhando para o mundo, sabendo tudo que a gente está vivendo, essa pandemia,
país lá fora está vivendo em guerra, profecias do Senhor se cumprindo. Se o mundo olhasse para esse versículo, Jesus dizendo: olha, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou muito mais além. Eu dependo da presença do Senhor, eu dependo dele. E tudo que o Senhor quer, sabe, amados, é que a gente permaneça ligado. Como eu disse em outras palavras, a preocupação do Senhor é que você não pare, é que você não desista. A preocupação do Senhor é que você não queira desviar desse caminho. A preocupação do Senhor é que o ramo não desligue da videira, porque Ele sabe que a videira permanece da mesma forma. Em outras palavras, Deus continua sendo Deus, mas se eu, quando aparto dEle, será que eu sou o mesmo? Será que eu produzo fruto de mim mesmo? Deus está dizendo: não, como o ramo não produz fruto longe da videira, igreja não produz fruto longe do Senhor Jesus. Eu tenho que estar ligado à minha criação, aleluia. Eu tenho que estar ligado, melhor dizendo, ao meu Criador. O ramo, o fruto, é a origem da videira. Eu preciso entender: se eu ser desligado dela, eu vou murchar, eu vou secar, e daqui a pouco os ventos fortes vêm, e já não se encontra mais aquele que foi desligado. Daqui a pouco o vento forte passa, e já não se encontra mais o ramo que foi desligado. E tudo que o Senhor quer é que a gente permaneça ligado na videira. Sabe, amados, o que o Senhor coloca no meu coração nessa noite? Aí muitas das vezes a gente não entende, porque quem é que às vezes um dia não olhou para uma árvore tão verdinha, e lá tinha um galho seco, mas ainda ligado? Eu creio que alguns dos irmãos já viu isso. Uma árvore verde, e o ramo parece estar lá, pastor, mas está seco, as suas folhas caindo, está se adoecendo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Quantos amados que às vezes no decorrer da caminhada está passando o tempo, e talvez está dizendo: pastor, eu tenho 30 anos de crente, pastor, eu tenho 50 anos de crente, e já deixou se levar, né, na vida, que apenas acha: somente para a igreja eu estou fazendo a diferença, somente eu sentar na cadeira da igreja eu estou fazendo a diferença. Ou seja, você olha, o ramo está até lá, mas está perdendo a essência, não tem se voltado ao primeiro amor, já não tem mais temor na Santa Ceia, já não tem mais temor em faltar cultos, já não tem mais temor em fechar os olhos e entregar o melhor para o Senhor, já não tem mais temor em obedecer a palavra. O ramo está até lá, mas está seco espiritualmente, está se secando, sabe? E Deus está dizendo, como Ele faz muito, eu creio, e dentro da palavra, muitas das vezes aí Deus vai lá e permite uma prova tão grande, Deus vai lá e permite um deserto tão grande. Sabe por quê? Porque é no deserto que Ele ouvia a tua melhor adoração, é porque no deserto que Ele via você dobrar os joelhos. Mas enquanto não tem deserto, está secando, já não tem mais adoração, já não tem mais temor, e Deus vai lá e permite um deserto, permite a batalha, porque Ele sabe que no deserto a gente ora mais, porque Ele sabe que no deserto a gente vai se voltar para Ele, porque muitas das vezes Ele está sentindo saudade da tua adoração. Oh, aleluia, Deus, porque Ele sabe que no deserto Ele vai ver o teu choro chegar para Ele, porque Ele sabe que no deserto é a hora que você vai procurar, porque tudo estava tão bom, você não quis procurar Ele mais. Porque Ele sabe que muitas das vezes Ele permitindo a tribulação, Ele vai ver de volta o ramo dEle, o ramo que Ele tem tanto prazer de cuidar como um agricultor, o ramo que Ele tem tanto prazer de estar tomando todos os cuidados contigo. Aí Ele vai permitir um deserto, porque Ele sabe que no deserto você vai voltar a correr para o teu quarto, fechar a porta e falar com Ele, aleluia. Porque no deserto você vai para a igreja e vai fazer diferença naquele culto. Por quê? Porque muitas das vezes a gente só adora em espírito e em verdade na hora da dor, na hora que eu mais preciso. Então se vai ser nessa hora, muitas das vezes Deus vai permitir, porque Ele está com saudade da tua adoração, Ele está com saudade do
o teu louvor. Volte ao primeiro amor. Volte a buscar a essência do Espírito Santo. Oh, Deus. Aleluia. Não vai mudar, mas eu ter 30, 40, 50 anos de cristão, se eu perder a essência do Senhor, se eu perder o temor, e se eu penso que assim está bom do jeito que está indo, se a nossa melhor adoração está no deserto, Deus vai nos levar para lá. Ele quer ser glorificado. Oh, raplai de quebias. Aleluia. Se Ele sabe que a nossa melhor louvor está na dificuldade, Ele vai permitir. Porque se está tudo tão bem e eu estou perdendo o temor, estou perdendo a essência, não quero mais seguir as premissas, Ele vai me levar para lá. E muitas das vezes a gente se engana e está dizendo: o diabo me levou. Não. O deserto trata cristão. Ninguém aprende em bonança. Eu nunca vi um crente aprender em bonança. Eu nunca vi crente gritar e profetizar e declarar que Deus é Deus que cura, se não existir uma enfermidade na situação. Ah, pastor, eu quero ver transformação e grande. Eu quero ver ressurreição, Senhor. Mas eu preciso entender que eu pedir ressurreição, vai ter que ter um defunto na história, aleluias. Eu pedi milagre, vai ter que ter uma enfermidade, uma situação impossível aos olhos humanos. Às vezes eu estou pedindo algo e não estou entendendo o que Deus vai fazer, mas eu preciso esperar, porque Ele quer ouvir a minha adoração, Ele quer ouvir o meu louvor. Ele está dizendo: igreja, volte ao primeiro amor, volte, se agarre na videira, creia, volte a crer que é Ele que te dá força, que é Ele que te abraça, que é Ele que está lá quando você chora e não tem ninguém, mas Ele está lá. Não está lá o teu pastor, não está lá um obreiro, um irmão, mas Deus está lá, aleluia. Oh Deus, às vezes Deus vai permitir situações para a gente se aproximar, porque não foi Ele que se afastou. A videira continua onde, amados? No mesmo lugar. Aí Ele diz: permanece em mim, que eu permaneço em vós. Eu estou aqui. Jesus está dizendo: eu estou no mesmo lugar. Só basta você voltar a falar comigo como falava antes. Oh, aleluia. Só basta você me buscar como me buscava antes. Só basta você voltar a buscar a essência do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu estou no mesmo lugar, eu te espero de volta. Sabe, o filho pródigo saiu, e a Bíblia diz que ele foi para um lugar não perto, mas bem distante, a Bíblia diz. E o pai estava onde, igreja? No mesmo lugar, acreditando na volta, na espera. Sabe, nós somos seres humanos, somos errantes. Pastor errante, todos nós somos errantes pequenos, e às vezes nós se pegamos distanciando da videira. Mas o agricultor está de olho. Ele vai lá, ele cutuca, ele chama atenção. E se precisa passar uma tribulação para lembrar dele, eu vou passar, mas eu vou lembrar dele, porque o prazer do Senhor é te ver adorando, e o poder se aperfeiçoa nas fraquezas, aleluia. Não pense você que hoje você diz: pastor, eu não consigo, eu não vou vencer, porque eu estou fraco. Mas você precisa entender que a visão é outra, espiritualmente falando. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas. É quando você diz: pastor, eu creio, eu não estou conseguindo mais. Deus entende, é a melhor hora para me agir, que Ele vai entender que não foi ele, que não foi ela, e eu serei glorificado, aleluia. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Oh Deus, aleluia. Se quando eu penso, o apóstolo Paulo diz, quando eu penso que estou fraco, é que estou forte. Sabe por quê? Porque quando eu já penso eu não consigo mais, Deus entra na situação. Deus está entendendo, Ele não consegue, então entra na situação. Quando você pensa: eu já não tenho mais força. Quando você diz: pastor, eu já não consigo mais, o Senhor Deus vai entrar e vai tomar o controle. Sabe, é isso que a palavra quer dizer. Quando eu penso que estou fraco, é que estou forte. Quando você pensa: não estou conseguindo, Deus já entrou na direção. Deus vai abrir porta onde não tem,
O gigante vai ter que cair, o mar vai ter que se abrir, e se ele não se abrir, Deus te faz passar por cima. Mas quando ele entra na história, o propósito e vai cumprir o propósito, você vai chegar do outro lado, Deus vai te dar vitória. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluias, aleluias. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh, dremando que bias. Ele é a videira, ele está dizendo: eu estou aqui. Permanece em mim, eu permanecerei em vós. E assim você vai dar fruto. Feche os seus olhos, mas abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para o Senhor, aleluias. Abre o teu coração para Cristo. Creia que Ele é a tua força. Creia que a tua força vem do tronco, vem da videira. Aleluias, aleluias. Se agarre no Senhor nessa noite. Diga para o Senhor: Pai, eu não vou me afastar de Ti. Se às vezes você está afastado, diga para o Senhor: Pai, eu estou voltando. Eu quero força da videira, eu quero ser mais forte. Diga para o Senhor: Pai, eu estou voltando, eu quero ser forte. Aleluia. Abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Ele, amados. Antes de ir para casa, fale com o Senhor. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele te trazer de volta para a presença. Deixa o Pai te trazer. Com os teus olhos fechados, adore. Deixa o Senhor te avivar novamente. Deixa o Senhor te renovar. Aleluia. Deixa o Senhor te batizar com o Espírito Santo dele. De canto, deixa o Senhor te levantar nessa noite. Adore Ele, amados. Deixa Deus falar contigo. Todos se unidos no mesmo lugar. E todos desejando Sua presença. Bendito seja Deus, no santo nome. Deixa Deus te trabalhar em ti. E todos se unidos Mesmo lugar. no mesmo lugar. E todos desejando a tua presença, diga para Ele. Presença. Isso, peça o Senhor para te renovar. Oh, aleluia.